Oi, pessoal, voltando à aula passada, né? Aliás, o vídeo anterior, porque, gente, tá muito engraçado. Aquela aula deu 45 minutos, certo? Quando eu fui converter para poder liberar o link para vocês, a aula ficou acho que 7 minutos, né? E aí eu vou ter que voltar à aula onde eu parei. Então é isso, gente. A realidade agora nossa vai ser essa, vai ser vídeos pausados, porque eu já descobri que eu não posso me estender na aula, tá certo? Me desculpa aí, gente, mas infelizmente é o que eu tenho. E a gente tem que agradecer, né, o que tem. Então vamos lá, eu vou liberar novamente aqui os slides, tá? E vamos continuar a revisão sobre funções orgânicas. Da F5 aqui. Vamos ver se funciona, né? Tudo ao vivo, né, gente? A gente não sabe, não tem muita paciência com essa tecnologia, mas a gente vai tentando. Já foi bem pior, né? Já melhorou bastante. Vocês agora conseguem pelo menos me ver, né? Então vamos lá, gente. Voltando aqui, ó. Eu acho que parou aqui, não foi? Foi. Então, pessoal, aqui eu tenho as principais características das funções, certo? As funções orgânicas. A gente vai sempre focar agora, nesse momento, em quê? No grupo funcional, na nomenclatura, certo? As características predominantes dessas funções. Então, eu falei para vocês sobre o álcool, não foi? Eu cheguei, fiz a comparação, foi isso, parei nisso. Fiz a comparação entre o hidrocarboneto e o álcool. Eu perguntei para vocês se eles poderiam ser isômeros, não foi isso? Não pode. Por que não pode? Porque eles não têm a mesma forma molecular, gente. O álcool, ele tem o quê? Tem o oxigênio, o hidrocarboneto não tem. Daí você já pode eliminar, tá? Às vezes tem muitas questões dessa, principalmente vestibular, perguntar se os seus compostos são isômeros. E eles colocam o quê? A nomenclatura do composto. Então, pela nomenclatura do composto, a gente já sabe que função determinado composto pertence. Então, se você vê lá, por exemplo, butano, você já sabe que isso se trata de quê? De um hidrocarboneto. E um pentano, por exemplo, ele pergunta se esses dois são isômeros. Jamais. Por quê? Porque não tem o oxigênio. Então, aí você já vai eliminando. Tá? E são conhecimentos básicos que lá na frente você consegue resolver algumas questões só com esses conhecimentos básicos, de saber a nomenclatura, de saber é, a fórmula molecular. Pronto, o que é a fórmula molecular? Quem participa e a quantidade, foi o que Dani falou, né? Que pela fórmula molecular às vezes você fica com dificuldade. E é normal, gente, essa dificuldade, sabe? Só não tem quem não fez. Agora, quem tentou fazer vai ter essa dificuldade. Mas é montando a estrutura que você vai aprendendo. Você vai colocando lá o carbono ele é tetravalente, ele só faz 4 ligações. Eu tenho 4 carbonos, por exemplo, e tenho só 8 hidrogênios para esses 4 carbonos. Então, eu vou dividir esses 8 hidrogênios entre esses 4 carbonos, respeitando sempre a regra, que o carbono ele faz 4 ligações. Então, eu vou ter que colocar em saturação para diminuir esses hidrogênios, né? Porque, no caso, se cada carbono equivale a 4 hidrogênios, ó, gente, e eu só tenho 8, vai ter insaturação ali no meio dessa cadeia. Então, são esses conhecimentos que vocês precisam dominar, tá? Então, voltando aqui, ó, senão daqui a pouco o vídeo corta lá na frente de novo e eu fico aqui falando pro meu computador. Então, vamos lá, olha só, o álcool, como é que eu sei que eu tenho uma função álcool? Porque a hidroxila, ela tá ligada diretamente ao quê? A uma cadeia saturada. Essa cadeia saturada, ela só tem ligações simples, tá, gente? Então, determina a função que álcool. Essa hidroxila, quem é a hidroxila? O oxigênio e o hidrogênio ligados, eles estão juntos. Por que eu estou falando isso? Porque vão ter cadeias que você vai ter o oxigênio e o hidrogênio separado. Então, cuidado com isso. O que é a hidroxila? É quando eu tenho o oxigênio e o hidrogênio junto. Então, se essa hidroxila está ligada diretamente a um composto, que esse composto só tem ligações simples, eu tenho uma função álcool. Agora, se essa mesma hidroxila, ela está ligada a um composto aromático, que é esse fenol aí, ó, esse anel aromático, essa cadeia fechada que possui o anel, eu tenho o quê? Eu tenho um fenol, certo? Agora, se essa mesma hidroxila, ela está ligada a um carbono, que ela tem, ó, que esse carbono tem uma insaturação, a ligação dupla ali, ó, eu tenho um enol, então eu não tenho mais a função álcool, tá, gente? Cuidado.
Então, são essas diferenças que vocês precisam dominar na hora de colocar, de fazer a nomenclatura, de fazer a forma molecular e estrutural do composto, para que você possa comparar se ele vai ser isômero ou não, certo? E aqui eu tenho a função éter. O éter a gente conhece, que é utilizado muito produto, né, em hospitais e tudo, tem aquele cheiro forte. Então, como é que ele é representado, gente? Né, no espaço, na sua molécula. Eu tenho o oxigênio que vai separar esses carbonos, tá? Porque o oxigênio aí, ele só faz o quê? O oxigênio, ele faz duas ligações, certo, gente? Então, por isso que eu tenho aí, ó, essa ligação com o hidrogênio. Então, o oxigênio, ele separa essa cadeia. Então, eu tenho uma função o quê? Éter, certo? Voltando aqui de novo, né? Então, vamos lá. Para mim, né? Para vocês não, de novo para mim. Vamos lá. O aldeído, olha, qual é a característica? Por que eu coloquei os três juntos, gente? Porque eles são bem semelhantes, para que vocês possam identificar na hora de montar essas cadeias, certo? O aldeído, ó, C dupla O, e quais são os outros dois ligantes que ele tem aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses dois ligantes, eu tenho um ligante aqui e outro ligante. Esse que não tem ninguém aqui, ó, vai estar ligado a carbono, certo? E o outro hidrogênio. Então, isso aqui é a carbonila, ou seja, o grupo funcional dele, do aldeído, certo? C dupla O ligada a um hidrogênio. E essa outra ligação ele vai fazer aqui com carbono. Pode ter 10 carbonos para trás, como pode ter só um. A cetona também é bem semelhante com o aldeído, ó. C dupla O. Só que os dois ligantes dele, ó, quem são os dois ligantes dele? Carbono e carbono. Então, eu tenho a função o quê? Cetona, tá? E o ácido carboxílico, ó, ele é parecido muito com quem? Com o aldeído. O que é que vai diferenciar? Que eu já falei isso no vídeo anterior, ó. Os dois oxigênios. O ácido carboxílico é uma palavra composta. Então, tem dois nomes. Então, vai ter o quê? Dois oxigênios também. Então, na hora que eu for montar a estrutura lá, ó, eu posso dizer que o ácido carboxílico pode ser isômero do aldeído? Não, gente, por que eu não posso? Porque no ácido carboxílico eu tenho quantos oxigênios? Dois. No aldeído eu tenho quanto? Um. Então, a fórmula molecular, você faz logo a fórmula molecular. Se a fórmula molecular, a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de oxigênio, a mesma quantidade de hidrogênio, caso você tiver, for iguais, aí você pode ser isômeros. Então, eu vou investigar, que eu vou montar a estrutura para saber que tipo de isômero é que eu vou encontrar, beleza? E aqui, por último, a gente tem o quê? Amina, amida, certo? A amina, gente, a gente viu aquele vídeo que eu mandei para vocês, né? Sobre as funções nitrogenadas. O que são funções nitrogenadas? São aquelas que são derivadas da amônia, NH3. Tem lá, quem tiver com dúvida, volta lá o vídeo. Bom, é isso que pelo menos vocês vão ter esse material para ficar revisando, tá, gente? E assistam, né, para que vocês possam entender. Faça aquelas questões daquela apostila, tá? Então, ó, a mina eu posso ter a mina primária, secundária e terciária. Essa mina primária, ela tá ligada apenas a um carbono ali, ó. Vai ter uma ligação, né, com o carbono, não tem essa valência, por exemplo. Já a mina secundária, ela tem duas valências ali, ó. E a mina terciária, ela vai ter o quê? 3 ligações. Por que eu não posso ter 4 ligações? Alguém poderia responder em outro momento, né, gente? Mas é isso, mas fica aí a pergunta para vocês. Ó, essa valência 3, por quê? Porque o nitrogênio está na quinta família da tabela periódica. Então, o nitrogênio, pela regra do octeto, ele vai fazer quantas ligações? Ele precisa de quantos elétrons para fazer as ligações e seguir a regra do octeto? Mais 3 elétrons, tá? Então, por isso que o nitrogênio ele só faz 3 ligações. O carbono faz 4 ligações. Por quê? Porque ele é tetravalente, ele tá na família 4A da tabela periódica, então ele precisa de mais 4 elétrons. Então, isso são as teorias que a gente acaba utilizando na hora de montar a sua estrutura. Então, quando você monta uma estrutura corretamente, você, professor, fica maravilhado.